Esta questão da VUNESP TJSP cobra exatamente o que o edital descreve: estrutura lógica das relações entre pessoas, deduções de informações e análise das condições de coerência. Não é conta, é organização lógica. O professor de educação física viu que 5 dos seus alunos disputaram uma corrida de 100 metros rasos, mas como estava distante da pista, só conseguiu identificar que não houve empate em posição alguma, porém não soube dizer quem chegou em qual posição. Ao se aproximar dos alunos e perguntar quem havia vencido, obteve as seguintes respostas. Então são 5 alunos, cada aluno respondeu uma coisa. Vamos chamar essa frase aqui de 1, essa de 2, essa de 3, essa de 4 e essa de 5. Tá? Agora, nós vamos analisar o seguinte. Vamos ver aqui quais as possibilidades de cada um. Então, o Larson falou, eu não venci a prova. Né? Então, o Larson tem essas possibilidades. O Larson pode ser o segundo, certo? O terceiro, o quarto e o quinto. Se ele está dizendo a verdade. Leandro, eu fui o terceiro. Né? Leandro falou que Lian foi o terceiro. Então, aqui, Lian igual a terceiro. Lian, Lourenço chegou na frente de Larson. Isso aqui tem muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades. Um pode ser terceiro, outro pode ser quarto, um pode ser primeiro, outro pode ser quinto, etc. Vamos deixar isso aqui só assim. Lourenço, Luciano foi o penúltimo colocado. Então, o Lourenço falou que o Luciano foi o penúltimo é o quarto. E Luciano falou que Lourenço não venceu a corrida. Então, Lourenço aqui também tem 4 possibilidades. Ele pode ser segundo, terceiro, quarto ou quinto. Bem, sabendo que os 2 últimos colocados mentiram em suas respostas e os 3 primeiros falaram a verdade, quem ficou em terceiro lugar na corrida? Leandro, Lourenço, Lian, Luciano ou Larson? Bem, você não sabe se essas frases aqui estão corretas, porque você não sabe se elas são verdadeiras ou falsas. Bem, toda vez que você tem uma questão desse tipo, você tem que começar de uma chamada mais restritiva, que tem menos possibilidades. Essa aqui não é uma boa frase para começar, ó. Tem 4 possibilidades. Essa terceira aqui também tem muitas possibilidades. A quinta tem muitas possibilidades. Então eu sugiro você começar aqui da terceira, da segunda ou da quarta, tá? Uma das duas, porque ela só tem uma possibilidade. E geralmente o concurso, isso aqui é uma coisa minha, tá? Sempre você começa das últimas que pode. Isso aqui geralmente é. Então nós vamos começar da 4. Olha, eu vou supor que o Lourenço está falando uma verdade. Se eu chegar à conclusão que isso é uma contradição, isso é um absurdo, então ele está falando mentira. Só para vocês entenderem melhor, olha essa equação aqui, ó. Por exemplo, pensa nisso aqui, ó. X mais 4 igual a 5. Vamos supor que o x é 1. Então eu cheguei numa verdade. Então a minha suposição está correta. Vamos supor que o x é 2. Eu cheguei que 6 é igual a 5. Eu cheguei numa contradição, num absurdo. Então está errado. Você pode fazer isso? Pode. Isso é um argumento muito importante. Então, pessoal, nós vamos fazer isso. Nós vamos começar da afirmação 4. Lourenço foi o penúltimo colocado. Vamos supor que Lourenço falou a verdade. Então, Luciano foi o penúltimo colocado.
Como o Luciano está entre os dois últimos, ele falou mentira. Olhando a frase 5, ele falou mentira. Lourenço não venceu a corrida. Lourenço venceu a corrida. Você entendeu que o Luciano está mentindo? Então vou repetir o que eu falei. Por 4, vamos supor que Lourenço falou a verdade. Tá? Então, Luciano é o quarto colocado. Que se ele falou a verdade, Luciano é mentiroso. Tá? Se Luciano é mentiroso, o que você pode concluir? Você pode concluir que em 5 o Lourenço venceu a corrida, porque ele falou que não venceu a corrida. Tá? Lourenço venceu a corrida. Então, se o Lourenço venceu a corrida, não dá uma contradição aqui na afirmação 4 e na afirmação 5. Se ele venceu a corrida, o Lourenço está em primeiro lugar. Então essas duas aqui, ó, não geram uma contradição. Então elas estão de acordo, certo? Essa afirmação 4 e 5 aqui estão de acordo, tá? Então, como o Lourenço venceu a corrida, não temos a contradição entre 4 e 5. Bem, agora eu posso escrever algumas coisas aqui, ó. Quem venceu a corrida? Eu sei, né, pela afirmação aqui, que foi o Lourenço. Ele venceu a corrida. E quem ficou em quarto lugar? O Luciano. Isso eu já... que as duas afirmações ali não deram contradição, tá? Essa 4 e essa 5. Bem, agora nós vamos partir para a terceira aqui, ó. Para a terceira. Eu já analisei a 4 e a 5, ó. Lian falou o seguinte: Lourenço chegou na frente de Larson. Lourenço foi o primeiro, certo? Lourenço foi o primeiro, então ele chegou na frente de todo mundo. Então, o Lian, ele falou uma verdade, certo? O Lian falou uma verdade, porque, né, se ele falou uma verdade, ele é primeiro, segundo ou terceiro. Mas ele não pode ser primeiro, porque primeiro é o Lourenço, então ele é o segundo e terceiro. Então, você pode concluir que o Lian é segundo ou terceiro, certo? Vamos escrever isso aqui. Temos que 3 é verdadeira, pois Lourenço é o primeiro lugar. 3 é essa frase aqui. Lourenço chegou na frente de Larson. Então, Lian está falando a verdade. Lian é segundo ou terceiro. Eu não sei se o Lian é segundo ou terceiro, tá? Como aquele quer saber o terceiro, você já pode eliminar aqui, tá? O Luciano e o Lourenço, tá? Depois a gente vai mostrar. Mas o Lian, eu não sei se ele é terceiro. Ele pode ser segundo ou terceiro. Certo? Então essa frase aqui, ó, nós já analisamos. Bem, eu vou para a primeira aqui agora, tá? Larson, eu não venci a corrida. O Larson não venceu a corrida, porque quem venceu a corrida foi o Lourenço. Então o Larson, tá? Ele está falando a verdade também. Se ele está falando a verdade, ele é primeiro ou segundo ou terceiro, porque não pode ser o primeiro. Então, vamos escrever isso. Temos que 1 é verdadeiro, pois Lourenço é o primeiro lugar. Então, Larson está falando a verdade. Larson é segundo ou terceiro. Então, está disputando aqui quem é o segundo, quem é terceiro. Se é o Lian ou se é o Larson. O Lian e o Larson, um está aqui, outro está aqui, não sei a posição. Então, sobra para o Leandro ser o quinto. A pessoa que está faltando é o Leandro. Ele está em quinto, porque aqui é o Leandro e o Larson. Bem, agora, então, usando a frase aqui, o Leandro, então, ele está falando uma mentira. Porque ele é o quinto, então o Lian ficou, né, o Leandro está falando uma mentira. Então o Lian ficou em terceiro colocado, é uma mentira. Então, na verdade, o Lian ficou em segundo, né? E sobrou aqui, para terceiro, o Larson. Então, vou só escrever isso aqui, ó. Daí sobra o quinto lugar para o Leandro. Então, o Leandro é mentiroso. Por 2, Lian não foi o terceiro colocado, tá? O segundo é Lian e o terceiro é Larson.
Observe que essas 5 frases que a gente viu aqui, elas não geram nenhuma contradição, tá? Então elas estão todas de acordo com o que eu fiz aqui, ó. Então vamos escrever isso aqui. Pelo visto acima, não temos contradições nas 5 frases acima. Então a pergunta, voltando aqui, né? Quem chegou em terceiro lugar aqui, né? Foi o Larson, tá? Está aqui na letra E. Para ver outra questão da VUNESP, clique aqui. Para entrar no meu canal, clique aqui.